Quem realmente estava no comando durante as maiores crises da história? Por trás de cada colapso, financeiro, político ou militar, sempre existiu uma força invisível, uma mão que não aparece nas fotografias oficiais, mas que decide o destino de nações inteiras. A história que aprendemos costuma apontar culpados simples: governos incompetentes, guerras inevitáveis, erros de cálculo, mas nada disso acontece sozinho. Sempre houve alguém lucrando, guiando, manipulando, e quase nunca foi quem você imagina. Para entender quem controla uma crise, é preciso entender primeiro quem controla a confiança. Muito antes da queda da Bolsa de 1929, antes da hiperinflação alemã de 1923, antes das crises da dívida latino-americana dos anos 80, um elemento já estava lá: a criação de mecanismos financeiros que pareciam técnicos, mas eram, na prática, instrumentos de direcionamento de poder. Durante séculos, impérios foram erguidos não apenas com armas, mas com crédito. E o crédito, diferente do ouro, depende de algo frágil: a crença coletiva de que alguém conseguirá pagar amanhã o que não pode pagar hoje. Quem controla essa crença, controla o sistema. E essa estrutura foi desenhada desde o início para beneficiar poucos e sacrificar muitos. No século XIX, enquanto a Europa se expandia, bancos privados financiavam guerras a ambos os lados, não por convicção política, mas porque cada conflito era uma oportunidade de multiplicação de poder. Exemplo: durante a Guerra da Crimeia, 1853 a 1856, famílias bancárias rivais financiavam simultaneamente países em lados opostos. Não importava quem venceria, o lucro estava garantido. Esse padrão se repetiria em todas as grandes crises. Primeiro, permitir que a instabilidade cresça. Depois, fornecer o remédio, sempre com juros. Por fim, tomar o controle das decisões públicas por meio da dívida. A crise não foi um acidente, foi uma ferramenta. A quebra da Bolsa é lembrada como um desastre imprevisível, mas por trás dela havia grupos que já haviam se posicionado meses antes. Documentos da época mostram que grandes instituições reduziram exposições silenciosamente, enquanto investidores comuns eram incentivados a continuar comprando ações infladas por crédito barato. Quando o pânico começou, os mesmos grupos recompraram empresas inteiras por centavos do valor original. O caos, para alguns, não foi destruição, foi aquisição. E a pergunta que fica é: como um colapso que empobreceu milhões conseguiu enriquecer tão poucos? Crises não são apenas econômicas, elas moldam fronteiras, alianças e impérios. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava arrasada, mas quem decidiu como ela seria reconstruída? O Plano Marshall é frequentemente contado como um gesto de generosidade, porém documentos desclassificados mostram algo diferente. A reconstrução seguiu uma estratégia precisa: garantir influência econômica, política e militar sobre países fragilizados. A crise cria escombros. A reconstrução escolhe quem manda neles. Em 1973, o mundo descobriu que dependia de um recurso controlado por poucos. A crise do petróleo não apenas elevou preços, ela redefiniu todo o jogo global. A escassez repentina criou recessões que, por sua vez, criaram endividamento que abriu portas para organismos internacionais ditarem regras a nações inteiras. A crise não foi apenas energética, foi uma transferência de poder em escala global. No fim dos anos 90, enquanto empresas digitais surgiam diariamente, fundos específicos manipularam expectativas, inflaram valuations e direcionaram bilhões para negócios sem lucro. Quando o estouro aconteceu, a narrativa foi de excesso de otimismo. Mas por trás do otimismo havia engenharia, relatórios artificialmente positivos, manipulação de fluxo de capital e uma sincronização quase perfeita de vendas antes do colapso. Quando as empresas caíram, as verdadeiras vencedoras emergiram. Gigantes que, com capital e silêncio, compraram concorrentes falidas por valores simbólicos. Mais uma vez, a crise eliminou fracos
e coroou fortes. A crise de 2008 revelou algo que poucos estavam preparados para aceitar. Quem cria o risco não é quem o paga. Quem causa o colapso não é quem sofre com ele. E quem deveria ser punido é protegido. Quando os bancos quebraram, governos correram para salvá-los, não por altruísmo, mas porque o sistema havia sido desenhado para ser grande demais para falhar. As instituições que criaram a crise foram as mesmas que receberam recursos públicos para continuar existindo. Nunca ficou tão claro: quem controla o medo, controla o dinheiro. E quem controla o dinheiro, decide a política. Em todas as crises, primeiro, eles nunca perdem o timing. Depois, eles não sofrem as consequências. Por fim, eles expandem enquanto o resto encolhe. Isso não acontece por sorte. Acontece porque o sistema foi moldado para favorecer quem está no topo da pirâmide financeira global. E quando a confiança do público é abalada, o que resta? Dívida. E a dívida, quando atinge proporções nacionais, se transforma em instrumento de obediência. O sistema é sustentado por confiança, não por pagamento real. Em 2008, trilhões foram criados do nada para evitar o colapso. Durante a pandemia, a mesma lógica se repetiu. Isso expõe a fragilidade do sistema. Ele funciona enquanto acreditamos nele. Se essa confiança desaparecer por completo, o sistema inteiro ruiria. E aqueles que hoje controlam crises perderiam sua principal arma, a narrativa. Crises são o maior mecanismo de concentração de poder já inventado. A cada colapso, os ricos sobem, a classe média afunda, e governos se tornam dependentes de quem financia sua sobrevivência. Isso não é ideologia, é estrutura. A história humana sempre caminhou entre dívida, poder e confiança. Quando uma sociedade entrega sua confiança a poucos, ela entrega também seu futuro. Crises não são tempestades naturais. São consequências de decisões moldadas por quem controla o fluxo invisível do dinheiro. Se o passado nos ensina alguma coisa, é isto. As maiores crises não revelam culpados. Revelam quem nunca deixou de mandar. Se isso te deu uma nova perspectiva, inscreva-se. A história tem as respostas. Eu te mostro onde procurar.